Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse conteúdo. Meu nome é Rafael Belas, eu sou head de fundos listados e alternativos aqui na Invest Smart. E hoje eu e o Eric Martins, assessor aqui da Invest Smart, trataremos de um tema muito interessante que é sobre o ciclo de mercado dos fundos imobiliários, né? E para fazer esse bate-papo conosco, ninguém melhor do que o Leonardo Muccelli, que é associado investidor sênior da HSI. Então, Léo, muito obrigado aí pela disponibilidade. É um prazer poder conversar com profissionais que estão ativamente ali na gestão desse mercado. A gente sabe que o mercado de fundos imobiliários vem crescendo muito. Até 2018 nós éramos aproximadamente 200 mil investidores. Um ano depois esse número mais que triplicou. E hoje somos um pouco mais de 1% da população, ou seja, 2,5 milhões, que em sua grande maioria são pessoas físicas, né? Então, eu queria que você, dito, né, feito essa introdução, como que você vê a evolução desse mercado? A gente está agora no momento de ciclo de queda de juros, o que costuma atrair um pouco mais de fluxo para renda variável, mas a gente tem que lembrar que existe fundo de tijolo, fundo de papel, isso tem impacto diferente dependendo da classe. Enfim, muito obrigado, Léo. Eu queria que você fizesse uma breve introdução sobre o tema e fique à vontade. Legal. Não, primeiramente agradeço a oportunidade. A gente estamos patrocinando a feira aqui pela segunda vez. Fico feliz pelo movimento que está tendo hoje, aí já mesmo sendo de manhã. E, cara, assim, como você comentou, né, o mercado vem de fato se desenvolvendo muito. Principalmente aí nos últimos 3, 4 anos, pegando o ciclo da pandemia, a gente viu um movimento grande do crescimento da indústria, tanto em questão de volume de novas ofertas, quanto em questão de quantidade de novos investidores, né? Como você bem mencionou, a gente já passamos aí da marca de 2,5 milhões de investidores. Óbvio que a gente sabe que tem alguma contagem que é cruzada, né, por questão de eventual investidores em corretoras distintas, mas é um número bem significativo que vem crescendo. E o que a gente fala na indústria, né? Um dos nossos principais competidores não são só outros fundos imobiliários, a gente compete diretamente com outros produtos de renda fixa. Então, quando o CDB, o Tesouro Direto, está pagando ali acima de 2 dígitos, a gente tem uma migração natural de recursos de fundos imobiliários indo para esse segmento. E agora, num cenário de queda de juros, a gente olha 2024, 2025 com boas perspectivas, porque à medida que os juros vai se reduzindo, a gente enxerga esse movimento migratório de recursos saindo da renda fixa, voltando para fundos imobiliários. E além disso, a gente, com a queda de juros, essa aceleração no mercado de fundos imobiliários, a precificação das cotas no secundário, elas voltam a subir, o que favorece o mercado de novas ofertas, porque pouquíssimas casas optam por fazer ofertas abaixo de valor patrimonial da cota. E à medida que a cota no secundário ultrapasse a cota patrimonial, isso permite que você faça novas ofertas. Então, quando a gente olha a perspectiva, eu gosto de quebrar sempre em duas frentes, né? Porque por mais que fundos de papel e fundos de tijolo sejam da mesma classe de fundos imobiliários, eles têm particularidades muito específicas de cada um dos segmentos. Então, por exemplo, fundo de tijolo. Durante a pandemia, inflação alta, os fundos, a cota desses fundos, a precificação baixou muito e eles ficaram meio que, entre aspas, travados para novas ofertas no período de pandemia. Em contrapartida, os fundos de recebíveis surfaram muito bem essa onda de inflação alta. Por quê? Fundos quando eu falo fundos de recebíveis, são praticamente os fundos de CRI. Esses fundos, eles são muito... A classe inteira é muito sensível a dividendos, só que fundo de recebível, especificamente, é muito sensível a dividendos. E como esses fundos, em grande parte, eles estão indexados à inflação, IPCA, num momento, assim como na pandemia, que a inflação estava, de certa forma, estabilizada e alta, esses fundos conseguem entregar um dividendo maior para o investidor.
E com isso, a cota do fundo se valoriza, então a gente viu várias emissões de fundos de recebíveis durante a pandemia. No ano passado, a inflação se reduziu, esses fundos que estavam entregando patamares acima de R$ 1 por cota, eles começaram a distribuir 0,70, 0,80, 0,90, as cotas caíram. Em contrapartida, os fundos de tijolo voltaram a se valorizar. Destaque para os fundos de shopping, né, que valorizaram quase 30%, aí se você pegar os fundos do IFIX no ano, e os FOFs, né, porque tinha muito fundo FOF investido em cotas de fundos de tijolo que também surfaram bem essa onda. Quando a gente olha para frente, 2024, 2025, com essa queda na taxa de juros, a inflação prevista um pouquinho mais alta, então, olhando o fundo de recebíveis, a gente entende que os fundos vão voltar a distribuir um patamar um pouco maior de dividendo, a cota vai andar e os fundos vão voltar a fazer novas emissões. Porque o que a gente gosta de analisar e de pontuar no mercado de fundo imobiliário, os fundamentos eles são mantidos. Investir em fundo imobiliário, se a gestora é boa, se a carteira é boa, era bom durante a pandemia, continua sendo bom. Às vezes você precisa de certa forma, ajuda do macro, seja do CDI, seja da inflação. E agora, com o PIB acabou de ser ajustado para cima, agora a previsão para 2024, se eu não me engano, está 1,6, 2 para 2025. Isso favorece a indústria como um todo. Então, assim, eu enxergo para os fundos de recebíveis a cota voltando a se valorizar e a gente conseguindo fazer novas emissões no futuro. Para os fundos de tijolo, eu gosto de falar, as cotas voltaram a se valorizar, a gente tem boas perspectivas na questão de PIB, de emprego, isso vai gerar novas possibilidades de novas ofertas também. Legal. Gente, prazerzão estar aqui com vocês. Léo, muito obrigado pela explicação. Rafa, prazerzão também pelo convite. Léo, eu vi que você comentou um pouco sobre os FOFs, né? E a gente tem hoje essa nova regra tributária para fundos exclusivos. O quanto você acha que hoje essa tributação nos fundos exclusivos pode impulsionar e alavancar os fundos de papéis, visto que alguns fundos de papéis têm papéis ali emitidos que são isentos de tributação? Você acha que isso pode surtir um resultado positivo e alavancar o desempenho desses fundos de papéis ou não? Entendo que sim, assim, a questão de tributação em fundos imobiliários sempre foi muito sensível, né? Sempre quando quando esse assunto surge, o mercado reage super, amplifica bastante. É impressionante. Sempre quando surge o assunto, as cotas se desvalorizam no dia seguinte, passa algumas semanas, elas voltam a se estabilizar e voltam ao patamar que estava antes. Então, ou seja, a tributação é de fato um assunto sensível para os investidores. E tendo isso em conta, acho que sim, deve favorecer bem tanto os fundos de recebíveis quanto os fundos de tijolo. Você tocou no ponto sensível, Léo, que eu acho que é legal, assim, porque quando a gente compara os fundos imobiliários com empresas, por exemplo, existe uma questão de legislação que diferencia muito bem, né? Os fundos imobiliários, lá com a Lei 8668 de 1993, são obrigados a distribuir 95% dos lucros numa janela semestral, enquanto que uma empresa listada não. Dito isso, dado que o fundo distribui mais os seus lucros com uma frequência maior, é necessário que se faça emissões para o fundo conseguir manter o seu ritmo de crescimento. E pelo que você disse, a gente pode então ter uma janela agora favorável para a emissão, principalmente de tijolo, né? Sim, deve-se ter uma janela boa, favorável agora para os próximos meses, 2024, 2028, próximo ano de emissões, tanto para fundo de tijolo quanto para fundo de papel. Que ficou bem machucado, né? No acumulado de 2023, os fundos de papel tiveram... De certa forma, tem
uma demanda represada de pipeline. A indústria de fundos imobiliários é uma indústria que trabalha alavancada. Então, na média, grandes fundos de private equity, assim como a HSI, quando você faz a aquisição de um novo ativo, você toma a dívida, você compra o ativo parte com equity, parte com dívida. Então, você enxerga fundos com patrimônio de 1 bi, que na prática tem 2 bi de ativos porque compra alavancado. E agora, nesse cenário de redução na taxa de juros, o que a gente enxerga também que facilita novas aquisições, porque você acaba pagando, de certa forma, menos juros para fazer novas aquisições de ativos. Isso favorece a indústria imobiliária como um todo, de tijolo, né, que a gente chama, assim como de dívida, porque, eventualmente, os fundos de CRI são utilizados em larga escala para financiar essas aquisições via instrumentos de recebíveis, que são os CRIs. Boa. Assim, Léo, para quem não está muito familiarizado com o conceito, né, quando a gente fala de private equity, vem muito na cabeça a ideia do private equity, do fundo que compra uma empresa para eventualmente depois abrir o capital ou vender. No caso imobiliário, explica para a gente assim, como que funciona mais ou menos isso. A HSI é uma gestora que o berço dela é de private equity imobiliário, né? Em 2021, a gente foi considerado a maior gestora de private equity imobiliário da América Latina. Então, a gente está aí há quase 20 anos fazendo private equity imobiliário, estamos no 6º fundo. Isso ajuda muito, porque private equity, você entra muito no detalhe, o ativo é seu, né? Então você precisa entrar numa diligência muito grande, e a gente, com essa expertise, a gente colocou isso para dentro dos fundos imobiliários. E qual que é a dinâmica de private equity? O que difere hoje dentro da HSI, por exemplo, a área de private equity, a tese de private equity para a tese de fundo imobiliário? Na tese de private equity, você precisa entregar um pouco retorno acima do que você entrega num fundo imobiliário. Você toma um pouquinho mais de risco e você surfa um ciclo que gira entre 7 e 10 anos. Então, você faz um investimento, seja comprando um ativo ou desenvolvendo ele do zero, que a HSI tem bastante expertise de desenvolver ativos do zero, para vender ele no futuro com um certo prêmio para você entregar retorno para os investidores. Então, você sempre faz um investimento já visando a venda dele lá na frente. Diferente da indústria de fundos imobiliários, que a ideia de você captar um novo fundo imobiliário é você ter ele de forma perpétua. Então, você coloca dentro do fundo imobiliário os ativos bons, maduros, que geram resultados, que você consiga distribuir bons retornos no mês a mês, para você conseguir crescer o fundo gradativamente. E esses fundos, por exemplo, costumam ter um fluxo de pagamento mensal de dividendo, né? Os imóveis já maduros e no ciclo operacional pleno. Exatamente, o que é muito difícil de convencimento numa indústria de fundo imobiliário. Hoje, se você for captar um fundo imobiliário e falar, a nossa tese é comprar terreno, desenvolver para você começar a ter dividendo daqui 3, 4, 5 anos, muito dificilmente você captaria. Então, a tese do fundo imobiliário é você ter geração de renda mensal, e isso vem muito em linha do que você comenta dos 95% obrigatório para distribuir, e, eventualmente, ter certa valorização na cota, pelo menos de inflação nos fundos de tijolo, que você precisa valorizar sua cota à medida que seu ativo seja valorizado anualmente. Tem uma dúvida. Eu vi que vocês tocaram num ponto aí que foi um pouco até sensível em 2023, que foi essa grande sequência de defaults que nós tivemos aí no mercado. O quanto você acha que isso talvez pode aí ter deixado um certo resquício para os investidores do mercado? Você acha que não? É algo assim que, bom, a gente teve esse default, mas não impactou os fundos, impactou... Como que você acha que está essa sensação no mercado em relação ao default? Porque a gente viu assim uma série de notícias aí com grandes empresas que deixou uma certa marca, né, histórica no Brasil. Como você acha que está esse sentimento em relação ao mercado sobre isso? Sim, não, boa pergunta. O que a gente gosta de isso como HSI, eu na física, o que eu gosto de recomendar sempre para os investidores? Você precisa olhar não só o fundo, a carteira do fundo, você precisa olhar muito a fundo a gestora que você está colocando seu investimento. Tem pessoas na gestora que estão tocando dia a dia, que estão cuidando, entre aspas, do seu dinheiro.
E quando a gente olha no mercado de fundos imobiliários, tiveram casos sim, só que de certa forma um pouco isolados que tiveram defaults. Algumas gestoras específicas, com uma carteira específica, um nível de risco específico que apresentou default. Quando eu olho o portfólio dos fundos de recebíveis das principais gestoras, são, de certa forma, carteiras saudáveis com LTV controlado, e LTV razão entre saldo da dívida e valor do imóvel, nível de cobertura satisfatório, que é quanto o cara tem quanto o ativo gera de receita versus o valor da PMT, da parcela mensal do CRI, satisfatório. Então, se você optar por uma gestora boa, com uma carteira boa, de certa forma, seu dinheiro tá muito mais seguro do que você optar por uma carteira um pouco mais arriscada, às vezes, para ganhar 20 centavos, 15 centavos a mais de dividendos no mês. Então, acho que, de fato, o mercado fica receoso. Só que como essas gestoras vêm fazendo um bom trabalho nesses portfólios mais high grade, mais middle risk, você de certa forma direciona o mercado a se conscientizar e ficar um pouco mais seguro. Boa, Léo. Assim, vamos lá, né? Ciclo para baixo, costumamos ver um fluxo para a bolsa um pouco maior, mas do que você está monitorando aí no mercado, que segmento você enxerga um desafio um pouco maior e que segmento você acha que pode destravar valor num curto prazo? Eu sei que isso é difícil, né? Mas o que você está achando disso? Falando especificamente mais dos segmentos dos fundos imobiliários, a gente viu, né, aí no ano passado, shoppings com uma boa recuperação, então a gente entende que, né, o PIB voltando a crescer em patamares satisfatórios, bons níveis de índices de emprego. Nós temos um portfólio robusto dentro de casa de shoppings, a gente já está vendo boas margens, bom crescimento de receita. Então, shopping acho que é um segmento que deve continuar crescendo aí Desculpa, é isso que eu ia perguntar. Você ainda vê espaço para mais crescimento? A gente ainda vê espaço para mais crescimento. Tem muito fundo que está colado na cota patrimonial. Fundo que tradeava com prêmio folgado. Então, a gente ainda acha que tem bastante espaço para crescimento no segmento de shopping. Galpão logístico no Brasil é um segmento muito resiliente. A gente viu na pandemia os fundos indo com pouca vacância. Galpão a gente fala lá dentro da HSI, galpão com raio de 30 quilômetros do centro de São Paulo, cara, assim, cheio. Assim, falta, assim, sempre vai ter um locatário querendo pagar pelo um preço justo ali na região. Então, se você está bem... então, acho que galpão logístico é um mercado que é resiliente, também deve permanecer bem para os próximos períodos. Fundos de recebível, então, crédito. A gente, né, nesses momentos, a gente vê que os grandes bancos dão uma segurada... principalmente em crédito para empresas médias. Então, a gente vê o crédito estruturado, às vezes você estruturando de certa forma com garantias boas, uma operação, você consegue ter uma operação com ótimo risco-retorno, com empresas boas e com boas garantias. Então, a gente vê um ciclo bom de crédito também para os próximos exercícios. E um segmento mais desafiador continua sendo lajes, assim. É um segmento que está machucado, né? É um segmento que tá machucado. A gente comprou recente, né? A gente anunciou a aquisição do prédio da Oi aqui no Leblon. Nosso foco sempre foi São Paulo, capital. A tese de laje corporativa na HSI é mobilidade. Então, são prédios que próximo de metrô, de ciclovia, de ônibus, porque cara, você tem uma empresa, você quer que seu funcionário esteja ali próximo, consiga ir de forma mais se locomover de forma mais rápida para casa e vice-versa. Então, só que
Ainda é um mercado bem desafiador, foi o segmento, se eu não me engano, que menos recuperou preço no ano passado, acho que, recuperou 7%, se eu não me engano. Então, acho que continua sendo desafiador para os próximos meses. Mas, por outro lado, é o segmento que talvez haja mais oportunidades, né? Tá barato, tem muito fundo barato que o preço não faz sentido. E aí a gente fica naquela eterna dúvida aí, será que eu entro agora? Não entro, vai cair mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Acertar o olho da mosca ali não é trivial. Mas legal, então inclusive enquanto a gente está fazendo esse bate-papo, o fundo de shopping de vocês, o HSML11, está em emissão. Sim. Né? Então mostra que de fato tem ainda bastante alvo para destinar recurso para fazer os ativos crescerem ainda mais. Inclusive, é o único fundo de shopping da Bolsa que detém controle sobre os ativos, né? Acho que isso Então, acho que isso também tem um pouco do lado private equity de vocês, saberem fazer a gestão. Inclusive, a administradora, a Alkia, né? Também é do grupo. Então, é isso mesmo, a ideia é essa. A ideia da HS como gestora sempre foi ser majoritário nos ativos. Então, isso se estendeu para o nosso portfólio de fundos imobiliários. A gente gosta de ter o poder da decisão. Mesmo para crédito, a gente gosta de ter CRIs que a gente seja majoritário nos CRIs para eventualmente votar numa assembleia. Isso não muda para os fundos imobiliários. Então, mesmo no malls, a gente 100% dos nossos ativos a gente é majoritário e temos a administradora própria, né, que é a Alkia, que ela estava debaixo de um FIP, de um fundo de participações nosso em parceria com investidores, e a gente trouxe ela para dentro de casa. Assim, gera muito, e a gente pôde perceber que gera muito valor para os ativos você ter uma administradora respondendo para você ali dentro. A gente tem acesso a todas as informações, a gente não depende de um terceiro mandar uma planilha eventualmente com distorções, então a gente recebe... Estamos ali no dia a dia com a turma, isso facilita muito e a gente já tem visto o resultado, isso na prática. Assim, a partir do momento que a gente coloca debaixo da Alkia alguns dos shoppings, em poucos meses a gente consegue colocar valor e isso acaba sendo refletido nos laudos e na marcação do ativo. Joga o patrimônio, a cota patrimonial do fundo para cima e depois, eventualmente, joga o secundário também para cima, possibilitando novas emissões, e aí com isso você consegue crescer o fundo. Mas a tese da HSI, mesmo no MOLS quanto no LOG, a gente tem participações majoritárias. Excelente. Meus amigos, o papo está muito bom, mas nosso Show tempo está bola. acabando. Eric, muito obrigado, meu irmão, o prazer foi meu. Por ter aceito o convite de participar desse bate-papo. Adorei. Léo, valeu, muito obrigado. Rafa. Obrigadão. Obrigado, Vamos continuar Eric. aqui com nossos Smartcast. Não percam nenhum, pessoal. Léo, fica à vontade. Se quer fazer uma consideração final, tá contigo. Não, é só isso. Só dizer que nós da HSI, a gente somos super abertos. Assim, a gente adora receber elogios, eventualmente críticas dos investidores. Então, qualquer dúvida, pode acessar nosso canal do RI, que a gente responde imediatamente. Beleza? Muito obrigado, senhores. Obrigado, gente. Deu uma aula hoje aqui, né?